Pô, que bom, Celis. Então, assim, o aluno ele tem que sair da graduação sabendo escrever, né? Sendo Pois capaz de é, redigir uma documentação técnica. sim, Como eu costumo dizer, no entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, a insegurança é normal para quem nunca redigiu um documento, né? Então, claro. o seu conselho é ele praticar, é a prática. E Isso, aí, a quando esse aluno, eu vou dar um exemplo, aí quando esse aluno bate lá, ele vira um profissional, se forma, se registra no CRES e vai trabalhar num espaço socioocupacional, aí ele vai ter que lidar com essa questão de elaboração de documentos. E aí vai. tem documentos que são mais técnicos, outros um pouco menos, mas como é que ele lidar com essa relação? Por exemplo, ele vai trabalhar num abrigo de acolhimento institucional, ele tem que constantemente estar alimentando o PIA, né, que é o Plano Individual de Isso, plano Atendimento, tem que individual. estar fazendo outro, elaborando outros documentos, e aí, como é que ele vai adquirir essa expertise na prática ali? É como você entrar num ônibus andando. Tipo, já está andando e você tem que dar conta, né? É verdade, Adriana. Assim, o que eu percebo é que muita gente também, quando entra, né, nesse local de trabalho e se depara com os documentos que já estão postos, é muito comum que as pessoas elas se apeguem a isso que está posto, né? Pela inexperiência mesmo, você vai pegar o que já a colega já produz, aquela forma de escrever que já está colocada. Então, é muito comum que as pessoas abracem isso e vão seguindo ali tentando, né, acompanhar esse ritmo, como você falou, é um bonde que já está andando. Então você entra e você tenta ali se adequar, vamos dizer assim. E eu penso que assim também é algo positivo você ter um referencial do que já está colocado, da forma como já é feito. Porém, eu acho que é um perigo a gente se acomodar nesse lugar de que eu já tenho um modelo ou eu já tenho ali alguns colegas que escrevem os documentos e eu vou ler aquele documento do colega e vou tentar fazer do meu uma extensão desse documento do colega, né? Eu penso que isso é uma coisa perigosa, porque pode levar para um lugar de acomodação. Por outro lado, várias colegas de profissão que vêm até mim falar sobre essas angústias, elas dizem que se sentem incomodadas justamente porque chegou no lugar, o bonde já estava andando e elas veem aqueles documentos e não se reconhecem neles. Né? Não se reconhecem na forma de escrita, acham que a escrita pode estar equivocada e vem me perguntar, Celi, mas é comum a gente, é normal falar de tal situação dessa forma, expor o usuário, né, trazendo dúvidas mesmo sobre essa forma de escrita que já está posta ali. Então, eu acredito que o lado bom de você ter alguém que já está lá naquele local, você chega para somar com essa colega, esse colega que já está, e ele já tem uma produção, isso é positivo para que você observe. Mas não podemos nos limitar a sermos ali um segundo colega que vai produzir exatamente igual ao primeiro, né? Então, eu penso que é um lugar de conforto, mas ao mesmo tempo precisa ser um lugar de questionamento para também avaliar, poxa, isso aqui eu consigo entender que isso aqui é algo para se colocar no relatório, esse vocabulário está adequado, será que realmente é assim? Então, eu percebo que também deve ser um lugar de questionamento quando você chega e já está posto uma forma de escrita, uma série de documentações, às vezes, e de instrumentos que às vezes precisam de revisões, né? Muitas pessoas colocam isso. Ah, Celi, quando eu chego no meu local de trabalho, eu pego um formulário de atendimento, uma ficha social. Poxa, tem coisas muito fora da realidade, tem coisas antigas, tem coisas que a gente vai precisar perguntar, mas que não estão nesse formulário. Por que isso não pode ser mudado? Claro que sim, claro que pode ser mudado, mas é evidente que a gente precisa, ao tempo que estamos chegando, também sermos observadores para que a gente não chegue também querendo empurrar com a porta, né? Então, assim, eu falo sempre que as pessoas elas precisam ser observadoras no início e tentar mostrar ali para quem já está que é possível pensar junto numa mudança, numa revisão, que seja de documentação. Às vezes um modelo ele já está realmente superado, obsoleto, né?
E isso vem sempre assim como uma pergunta mesmo das pessoas sobre por como devo me portar quando já chego no lugar que tem algo pronto, né? Que já tem algo funcionando. Então, acho que isso precisa ser pontuado também. Muito bacana. Chegou mais pessoa aqui, vamos ver. Ó, a Dalva tá falando, quando tu citou a leitura, que é verdade, a leitura é Ai, fundamental. Dalva é fundamental. A Muito. Vanderlânia tá dizendo, Adriano também passa muito bem os conteúdos, gosto da forma como explica. Que legal. Obrigado, Vanderlânia. Lucélia Maia, elaborar documentos para quem nunca trabalhou é complicado. Pois Você pega um modelo e depois faz do seu jeito. É. Pois é. Isso é uma ideia, né, Lucélia? É a ideia que, inclusive, eu faço isso, assim, eu faço dessa ideia que você acabou de trazer a minha forma de pensar, assim. Eu acho que essa é a minha forma de entender a situação. Você pega um modelo não para copiar, mas para adaptá-lo. Sim, cada um tem que ter a sua linha, né? E dentro da sua Exatamente. especificidade, né, de escrita. Exatamente. Boa noite, Lucas. Bem-vindo. O Lucas está sempre aqui com a gente. A Fabiana Rocha está falando que te adora. Ai, Fabiana, obrigada. A gente já teve juntas, eu acho, em cursos, não foi, Fabiana? A Fabiana Rocha que está sempre com a gente aqui também. A Marta, né? Boa noite, Marta. Seja bem-vinda. Orlando Santos, boa noite. Seja bem-vindo também. Então, Celise, para esse assistente social que acabou de ouvir de você aqui, que é a prática, ou seja, resumindo, você tem que praticar, vencer essa insegurança. Você está formado, você fez uma graduação de 4 anos de serviço social, você tem que ser capaz de redigir um documento, né? É Tem que ser capaz desejável de que elaborar um isso documento. consiga acontecer, pelo menos de forma É, básica, entende, Adriano? O e aprofundamento aí eu acho que realmente vai ter que ser é, com o tempo. a, o aprimoramento, né? A pessoa nunca Isso, começa sabendo, mas depois ela vai pegando. Mas exato. assim, então, agora vamos para uma outra linha que eu queria te perguntar. Então, para esse assistente social, poxa, então tá, vou trabalhar em tal lugar. Quais os documentos que ele vai mais ter que redigir? Olha, de forma geral, a gente percebe, inclusive isso é um ponto que o Cefes traz, né, no e-book deles, chamado Produção de Documentos Técnicos, um e-book verde que foi lançado em novembro de 2022, se eu não me engano. Esse e-book do Cefes traz que o relatório social é o documento mais, vamos dizer assim, comum em todos os espaços socioocupacionais. Então, é o documento que a gente talvez utilize mais mesmo, como esse nome, com essa nomenclatura. Claro que eu acho que elas não estão considerando, acho que nesse e-book realmente fala de documentação técnica produzida pelo assistente social e não as fichas ou formulários de atendimento, não seria isso que o e-book traz como centro. Então, lá fala do relatório como sendo um documento que está presente em praticamente todos os espaços socioocupacionais, de alguma forma, né? E aí existem relatórios, Adriano, de com vários objetivos, né? Por exemplo, se você atua numa unidade de pronto atendimento, você tem um relatório ali de um atendimento mais pontual, onde você atende o paciente que apresenta uma demanda médica e que traz ali uma demanda social junto com essa demanda de saúde, né? E a UPA, por ser uma unidade de passagem, esse paciente ele vai ter ali talvez um tempo mais curto com o assistente social e esse relatório ele vai ser um relatório mais pontual com alguma indicação ou questão que esse paciente apresente. O que é diferente totalmente de um relatório de um CREAS, né? Quando a gente pensa no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele trabalha com acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. Então, já temos ali um relatório, talvez que tenha mais volume, que tenha mais densidade, porque o relatório no CREAS ele vai trazer, historicizar um acompanhamento que muitas vezes é de anos, né? Meses ou anos de uma família. Sim.
E isso também vai acontecer, talvez, né, no Tribunal de Justiça, né, no próprio CRAS também, que tem essa característica dos acompanhamentos. Então, os relatórios eles têm essa possibilidade de narrar intervenções realizadas pelo assistente social. A gente chama muito mais de relatório social, embora tenham outros nomes possíveis para esse tipo de documento. E aí eu sempre friso que o documento em equipe, né, quando é produzido por um assistente social e outros profissionais de outras áreas, é necessário que se observe a resolução do Cefes, que traz essa necessidade de um documento multidisciplinar seja elaborado trazendo e ressaltando o saber do serviço social separadamente. Então, isso é um ponto que traz muitas dúvidas, que gera muitas dúvidas nos assistentes sociais, porque as pessoas me perguntam como é que eu vou destacar o serviço social separadamente, né? Quando eu estou falando com outras profissões. Então, isso é um ponto. Mas o relatório social feito exclusivamente por um assistente social, ele vai narrar intervenções com o objetivo de atender ali a uma demanda que pode ter sido trazida pelo usuário, como também pode ter sido provocada por um outro órgão, serviço, setor. Então, assim, o relatório, ele muitas vezes é solicitado e em outras vezes ele vamos dizer assim, identificado pelo assistente social como sendo um documento importante para que aquela situação do usuário possa ser encaminhada. Então, eu sempre digo que o relatório ele pode surgir de 3 opções. 1, solicitado por outro setor, serviço ou autoridade. 2, identificado pelo próprio assistente social, essa necessidade de elaboração. E 3, solicitado pelo próprio usuário. Muito bacana.